Olá! Sabe, a palavra startup, ela tá em todo lugar, né? A gente ouve em notícias, vê em vagas de emprego, fala sobre isso nas conversas. Mas com toda essa popularidade, fica a pergunta: será que a gente sabe mesmo o que ela quer dizer? Bom, é para desvendar esse mistério que a gente está aqui. Então, vamos lá. O que define uma startup? É comum a gente pensar, é só uma empresa pequena ou, sei lá, uma empresa de tecnologia. E olha, essas ideias até têm um fundo de verdade, mas elas são só uma parte da história, sabe? A coisa toda é bem mais específica. Certo, vamos direto ao ponto aqui. Uma startup não é simplesmente uma empresa nova. Pensa assim, qual a diferença dela para, sei lá, uma padaria que acabou de abrir? A diferença não está no produto, no pão ou no software. Está no jeito como ela é pensada para crescer. Essa é a chave. Para a gente organizar o raciocínio, nossa análise vai ter 5 partes. Primeiro, vamos ver por que é mais que uma empresa nova. Depois, a gente mergulha na definição de uma startup, entende a jornada dela, como o negócio funciona na prática e, por fim, a gente fecha entendendo por que isso tudo é tão importante hoje em dia. E olha, entender esse mundo das startups não é papo só para quem quer abrir um negócio, não. É para todo mundo. Pensa um pouco, como os serviços de streaming viraram de cabeça para baixo a indústria da música? Ou como os aplicativos de transporte mudaram completamente a nossa relação com as cidades? A influência delas está no nosso dia a dia, sabe? Muda o jeito que a gente consome, trabalha, o jeito que a gente vive. Bom, agora a gente chega no coração da nossa análise. Existe uma definição, digamos, mais formal, uma que dá para a gente uma estrutura bem clara para entender o que, afinal, faz uma startup ser uma startup. A definição é essa aqui. Uma startup é uma organização que está ali na sua fase inicial, buscando criar uma solução para um problema real. E como ela faz isso? Com um modelo de negócio que tem que ser inovador, repetível e escalável. Tudo isso num cenário de muita, mas muita incerteza. Calma, vamos quebrar cada um desses 4 pontos para ficar bem claro. Primeiro pilar, inovador. E olha, inovador não quer dizer inventar a roda, sabe? Não é criar algo do zero necessariamente. A inovação aqui pode ser algo como pegar um processo que já existe e deixar ele muito melhor ou mais barato, ou então criar uma experiência que seja incrivelmente mais simples para quem usa. Segundo pilar, repetível. O que é isso? Significa que a solução, o produto, o serviço, ele pode ser vendido e entregue para dezenas, centenas, milhares de clientes exatamente do mesmo jeito. Não precisa reinventar tudo a cada nova venda. É isso que permite que o negócio consiga, de fato, atender o mercado gigante. Agora, o terceiro, e esse aqui é o ponto-chave, escalável. Escalabilidade é a mágica de conseguir aumentar a receita, muito, de forma exponencial, sem que os custos subam na mesma velocidade. Os custos até sobem, mas bem mais devagar. E o que permite isso acontecer? Quase sempre a tecnologia. E por último, o quarto pilar, incerteza. Uma startup, na sua essência, é um grande experimento. Ela ainda está no escuro, buscando respostas para perguntas básicas, mas fundamentais. Tipo, quem são meus clientes de verdade? Quanto eles pagariam por isso? Onde eu encontro essa galera? É uma busca constante. Beleza, então agora que a gente tem a definição na mão, como que uma startup sai do papel? Como ela se desenvolve na prática? Vamos dar uma olhada nas fases mais comuns, o caminho que transforma uma simples ideia num negócio que não para de crescer. Essa jornada costuma ter 4 grandes momentos. Começa com a ideação, que é quando a ideia vira uma hipótese a ser testada. Depois, vem a fase de MVP e validação. MVP é o produto mínimo viável, uma versão super simples só para ver se as pessoas realmente têm interesse naquilo. Aí, se der certo, vem a atração, que é quando o crescimento deixa de ser sorte e começa a ser previsível. E, por fim, a escala, que é quando a empresa precisa se organizar para aguentar um crescimento gigantesco. Ok, vamos mudar um pouco o foco agora. Vamos falar da parte prática, da mecânica. Como é que essas startups operam? E, claro, como elas planejam ganhar dinheiro, né? Existem vários modelos de negócios por aí. Uns bem comuns são o SaaS, que é o Software como Serviço. Sabe, aquela mensalidade que se paga por um programa? Tem também os marketplaces, que basicamente conectam quem quer comprar com quem quer vender. E, claro, modelos de assinatura ou aqueles que vivem de publicidade. A escolha de um desses modelos é super estratégica, porque define todo o futuro da empresa. E isso nos leva para uma dúvida que muita gente tem, e com razão. Como é que pode uma startup que está crescendo horrores, que está em toda a mídia, ainda dar prejuízo? Parece que a conta não fecha, né? Mas tem uma lógica por trás disso.
A resposta está toda nas prioridades. No começo, o foco de muitas startups não é o lucro, é outra coisa. É ganhar mercado o mais rápido possível, construir uma base de clientes que seja fiel e, claro, investir uma grana pesada em produto, em tecnologia. A aposta é a seguinte: o valor que um cliente vai gerar ao longo do tempo será muito maior do que o custo para trazer ele para dentro. O lucro? O lucro é uma conversa para depois. Então, dá para ver que esse é um mundo com dois lados bem claros, né? De um lado da moeda, a gente tem oportunidades gigantescas, um potencial de crescimento absurdo, um impacto real no mercado, inovação pura. Mas, do outro lado, os desafios são do mesmo tamanho. Uma incerteza enorme, a pressão dos investidores por resultados rápidos e uma competição que hoje em dia é global. E com isso a gente chega na nossa última parte. E aí, por que tudo isso importa, afinal? Porque o método startup já deixou de ser coisa de um grupinho de tecnologia no Vale do Silício. Hoje é uma força que está redesenhando a economia como um todo. E aqui está o ponto central de tudo. Uma startup não é só uma tendência, uma modinha. É um método, um jeito sistemático de construir um negócio quando não se tem certeza de nada. E o mais interessante é que esse método está se espalhando. Empresas gigantes, super consolidadas, estão correndo para aprender e aplicar essas práticas. Tipo fazer testes rápidos, tomar decisões com base em dados, tudo para não ficarem para trás. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Como que esse método startup pode acabar mudando a indústria ou o trabalho de alguém hoje? No fim das contas, entender como uma startup funciona é, na verdade, entender a própria dinâmica do mercado hoje. E olha, para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, o artigo completo que serviu de base para essa nossa conversa está lá no café.com.net.